Olá, aqui é o professor Lucas Ferreira e venho conversar com vocês sobre geopolítica nos séculos 20 e 21, em continuidade à nossa disciplina de Geografia Política do curso de Geografia da Ticoté. Espero que vocês tenham gostado da primeira discussão sobre as teorias clássicas e os conceitos básicos e cada vez mais possam interagir no sentido de formular um conhecimento mais elaborado. Inicio a discussão sobre a geopolítica dos séculos 20 e 21, lembrando da obra do Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que, aliás, consta como objeto da avaliação de vocês, e posiciono que o capitalismo passou por bastante transformações desde a sua origem na Revolução Industrial Inglesa. Vejam, na sua origem, o capitalismo era baseado na ideia de livre concorrência, no princípio da mão invisível do mercado. Pois bem, várias empresas pequenas em crescimento concorrendo, uma certa meritocracia instalada, claro que com os devidos cuidados no uso do termo, e um foco na exportação de mercadorias. Esse cenário vai ser transformado por um cenário em que se formarão monopólios e oligopólios, e setores inteiros serão controlados por poucos empresários. O princípio da mão invisível, portanto, ele é enfraquecido. Começaremos um processo de exportação de capitais, para além da exportação de mercadorias, e o sistema financeiro vai ter preponderância sobre o sistema produtivo. No processo de junção das duas coisas, ocorrerá a preponderância do financeiro sobre o produtivo. Pois bem, esse cenário vai acirrar a concorrência entre as potências imperialistas, sobretudo europeias, e produzirão um fenômeno que a gente conhece por neocolonialismo. Boa parte das fronteiras constituídas no continente africano, mas não só, também no Oriente Médio e no leste asiático, decorre de uma partilha produzida pelas potências europeias. Certo? Nesse processo de disputa de mercados, de frentes para a realização de empréstimos, de locais para a exportação de manufaturados, teremos como primeiro conflito de envergadura mundial, considerando a Era Moderna, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. De um lado teremos a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado teremos a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. A Itália vai acabar mudando de lado no caminho. Essa Primeira Guerra Mundial vai ser marcada pelas trincheiras, pelos avanços lentos, pelos atritos humanos muito significativos. Vai ser uma guerra bem tensionada. E no meio dela, algumas situações curiosas vão ser processadas. Uma delas é a Revolução Russa. Tá? O czarismo ele se arrastou muito escorado na França e na Inglaterra. A Idade Média Russa ela se arrastou em aliança com as potências imperialistas da Europa. A Primeira Guerra Mundial gerou desgaste dos russos no conflito com os alemães, principalmente, e o czarismo, que já vinha atravessando uma série de crises muito intensificadas pelo movimento operário de Moscou e São Petersburgo, vai acabar ruindo na medida em que
A Rússia, que era um país preponderantemente rural, vai ter esse conflito operário de Moscou e São Petersburgo se proliferando por todos os rincões do seu imenso território. E isso vai produzir o movimento revolucionário de 1917, comandado pelo Vladimir Lenin. Pois bem, a primeira coisa que os bolcheviques, os revolucionários russos, vão fazer depois da Revolução Russa vai ser a paz com a Alemanha, o Acordo de Brest-Litovsk. Porém, quem vai vencer a guerra é a Inglaterra e a França. Tá? E algumas consequências relativamente drásticas vão se apresentar. Então, rompido o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano também rompido. Vai haver uma divisão do Oriente Médio entre França e Inglaterra, basicamente. Né? E a Alemanha, que acabou ficando para trás nessa corrida de colônias. Podem perceber que existem bem menos colônias alemãs do que inglesas e francesas, pelo menos colônias no sentido de exploração total. A Alemanha, que já estava para trás, ela perde essa batalha da Primeira Guerra Mundial e acaba sofrendo muitas retaliações. Então ela vai ter perdas territoriais, então de áreas ligadas à produção de carvão e de outros insumos importantes. Ela vai ter que pagar pesadas indenizações aos vencedores da guerra e também vai precisar travar o seu desenvolvimento industrial. Não é possível gerar um estado de bem-estar social em tempos modernos sem industrialização, certo? E, portanto, os governos alemães posteriores à Primeira Guerra Mundial não conseguirão melhorar a vida do povo com as condições impostas pelo exterior. Uma situação bastante triste e que vai ter consequências. Na medida em que a centro-esquerda e a centro-direita não conseguem gerar desenvolvimento, desafiar essas imposições do exterior e tornar a vida do povo um pouco melhor, os empresários vão estimular, os empresários alemães principalmente, vão estimular uma alternativa radicalizada e bastante sombria, que é o Hitler, e romper com os pactos internacionais. De forma bastante cruel, minorias serão perseguidas. Provavelmente vocês já tiveram acesso a muitos filmes, A Vida é Bela, A Lista de Schindler e tantos outros, na verdade, que mostram o quão cruel foi o nazifascismo. E muita gente no exterior vai ter simpatia por isso, inclusive da classe empresarial, até em países como França, Inglaterra e Estados Unidos. E o que vai acontecer? Nesses países, eles meio que vão aceitar um certo crescimento do Hitler, pensando que ele será inimigo de quem? Da União Soviética, da alternativa proletária que se constrói nucleada em Moscou. E o Hitler vai sendo alimentado com várias parcerias com empresas estrangeiras, com vários acordos internacionais. Inclusive uma parte grande do partido do Churchill tende a se inclinar nessa direção. Nos Estados Unidos surge todo um conjunto de pessoas que se movimentam nessa direção. Inclusive recomendo o filme O Destino de uma Nação, que vai abordar a questão da influência do nazismo na Inglaterra e a liderança do Churchill, que vai desafiar essa corrente política de uma forma bastante interessante. E, enfim, o Hitler ele percebe uma coisa no meio do caminho. Ele percebe que
os seus concorrentes ocidentais querem que ele gaste energia no duelo com a União Soviética e depois não consiga fazer um enfrentamento contra eles. E os russos, da sua parte, percebem que precisam de tempo para poder enfrentar o nazismo, a máquina de guerra nazista. O que acontece então? Os russos, por uma questão de sobrevivência, e os alemães, por uma questão de projeto de conquistar toda a Europa, vão assinar um acordo, que é o acordo Ribbentrop-Molotov, que é um acordo de não agressão. E assim o Hitler vai atacar o Ocidente antes de atacar o Oriente, subjugando vários governos e populações, proliferando atrocidades, e até um problema apontado pelas teorias clássicas se coloca: ele não consegue entrar na Inglaterra pela posição insular e também pela artilharia que possui. E ao romper com o acordo com os russos, eles também vão sofrer fortes resistências do Oriente. Aliás, vale destacar, nenhum outro povo foi tão importante para o enfrentamento do nazifascismo como os russos. Muito mais vidas russas do que de qualquer outro foram tiradas. Muito mais. E até hoje o povo russo celebra o que foi a Segunda Guerra Mundial. Os russos é que vão travar a expansão do Hitler e vão empurrar ele de volta até o bunker em Berlim. Os americanos, eles entram na guerra muito como fornecedores de equipamentos para aliados e, de fato, com a mesma intensidade desses outros países citados, só no final. Porém, como eles possuem a indústria do cinema, como eles possuem Hollywood, acabam produzindo a ideia de que eles são os grandes mocinhos, quando na verdade, se alguém é grande mocinho nessa história, são os russos. E, por óbvio, não podemos deixar de mencionar a resistência francesa, Winston Churchill, o próprio presidente Roosevelt, que teve que enfrentar desafios dentro dos Estados Unidos para que essa corrente política não se propagasse. Enfim. O que acontece na Segunda Guerra Mundial é a derrota do nazifascismo, na Alemanha, que eu falei um pouquinho, mas também na Itália, tá? E no Oriente, o Japão também havia criado campos de concentração na China, havia bombardeado cidades, havia se espalhado pelo Sudeste Asiático, e isso gerou inclusive percepções ruins por vários povos de lá com relação aos japoneses. E os americanos vão travar aquela guerra ali. Vai ter batalha importante como Pearl Harbor, por exemplo, não é? E praticamente todas as cidades do Japão já estavam destruídas, o problema já estava liquidado, e mesmo assim os Estados Unidos cometerão uma grande atrocidade, um grande crime contra a humanidade. Eles lançaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, sendo esse movimento o que simboliza o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas não só. Significa também um apontar de dedo para a União Soviética. Vejam bem com quem vocês estão mexendo. Essa conversa de socialismo, essa conversa de controle estatal dos meios de produção não vai se propagar no Ocidente. Não iremos permitir. É isso que tentam sinalizar ao jogar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E imediatamente, com o término da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entrar num outro momento, que é o momento
da Guerra Fria. Da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes produzirão a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall de reconstrução e cooptação da Europa Ocidental e a Cortina de Ferro irão desencadear a Guerra Fria. De certa forma, a Cortina de Ferro vai impor restrições comerciais mais duras para a União Soviética do que foram impostas pelos vitoriosos da Primeira Guerra Mundial aos alemães, e forçarão os russos a buscarem outros canais de relacionamento comercial e diplomático. Para além disso, também vai haver um medo de transporte desse conflito, que é inicialmente econômico e diplomático, para o campo militar, o que vai fazer com que os russos invistam em equipamento nuclear e se equiparem aos Estados Unidos. Dessa forma, como os países não podiam se atacar diretamente, conflitos se espalharão por todos os cantos do planeta, envolvendo essas duas potências. Alguns deles bastante significativos e com consequências ainda atuais. Um dos grandes conflitos que a gente vai ter nesse contexto ocorre na Coreia, inclusive é nesse marco que se delimita a fronteira. A própria Revolução Chinesa vem na esteira desse processo, em 49, com o comando do Mao Zedong. A China, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela. Muitas independências da África irão acontecer com apoio soviético em represália ao modelo econômico da Europa Ocidental. Então, por exemplo, vocês perceberão um equipamento militar russo AK-47 em várias bandeiras da África. Tá? Inclusive, tem um documentário do Instituto de Cinema de Moçambique que eu recomendo que assistam, que é o Kucha Kanemi, vai mostrar como os russos apoiaram, não só militarmente, como também culturalmente e moralmente, o processo de descolonização da África. Da mesma forma, os Estados Unidos vão produzir, por outra parte, intervenções bastante virulentas na América Latina, não é? Na esteira do que a gente chama de Operação Condor. Serão dados muitos golpes militares contra o peronismo na Argentina, contra o presidente Allende no Chile. Inclusive, no 11 de setembro de 73, jogaram bombas contra o presidente Salvador Allende. A Guerra do Vietnã vai ser outro episódio bastante marcante da Guerra Fria. Enfim, será um contexto de disputas acirradas, né? Disputas que chegarão até o campo aeroespacial, para ver quem se expande mais para além dos domínios do nosso planeta, enfim. Eu penso em particular que a União Soviética produziu algo que muitos dos grandes capitalistas não gostaram. Isso se expressa no livro do Milton Friedman, que era um dos propagandistas do neoliberalismo. A União Soviética, ela deixou o capitalismo do outro lado da cortina de ferro menos duro. Na medida em que havia uma concorrência ao sistema capitalista, ele próprio precisava passar por mutações humanizantes, digamos assim. A União Soviética, de alguma forma, ao existir, ela estimulou a constituição de estados de bem-estar social. E nesse movimento, a divisão internacional do trabalho se transformou em algo menos brutal, e o mundo, mesmo com todas as dificuldades, foi sendo um pouco melhor do que era. Vejam, o neoliberalismo ele foi, portanto, confinado ao campo das ideias. Tá certo? Na medida em que existia uma concorrência sistêmica do outro lado da cortina de ferro. O grande problema foi o seguinte:
a União Soviética ela sempre se construiu em cenários de muita contradição, na medida em que o terreno em que ela se processava era um terreno de extensão da Idade Média, de czarismo e de muitas mazelas sociais. Quando os Estados Unidos impõem essa corrida armamentista aeroespacial e assim por diante, muitos recursos de áreas como ciência e tecnologia, produção de bens de consumo, vão acabar se deslocando para a esfera militar, mesmo que científica, militar. E muitos investimentos em bens de consumo leves, duráveis, né? Mesmo em políticas públicas, vão deixar de acontecer. Isso é uma situação que deve ser considerada. Uma outra situação que deve ser considerada é apresentada pelo Pierre Brouet. Vai haver uma deterioração das classes dirigentes do regime soviético. Se no começo de tudo os líderes Lenin, Trotsky, Stalin, Bukharin, enfim, eram próximos das classes populares, depois vai haver um afastamento. De alguma maneira vai se constituir uma espécie de camada dirigente. E isso vai ser negativo para o regime soviético. Certo? E esse regime soviético vai sofrer muitos desgastes até chegar ao seu encerramento no final da década de 80, comecinho da década de 1990. No século XX, teremos a construção de muitos projetos nacionais de desenvolvimento. No Brasil, na Argentina, no México, no Japão. E a divisão internacional do trabalho vai se tornar menos favorável aos Estados Unidos e à Europa Ocidental. O imperialismo tinha que se concentrar, o imperialismo principalmente dos Estados Unidos, tinha que se concentrar na União Soviética. Pois bem, na medida em que a União Soviética já apresentava sinais de esgotamento, o neoliberalismo começa a ser imposto ao mundo, travando projetos nacionais de desenvolvimento. E aí começa toda essa história de privatizações, estímulo a importações predatórias, arquitetura de projetos de asfixia financeira do terceiro mundo, como no caso das crises das dívidas que até hoje esmagam as nossas populações latino-americanas e também aí no continente africano. Enfim, começa a se dar um passo atrás em termos de construção de um mundo menos desigual com a queda da União Soviética. Alguns autores, como Francis Fukuyama, vão falar em fim da história. Vai se criar uma atmosfera de ordem unipolar. Porém, a humanidade sempre encontra caminhos para seguir em frente. E o que, na minha opinião, ocorre de mais significativo é uma atualização do sistema socialista por parte dos chineses. A partir de Deng Xiaoping, nos anos 70, o socialismo passa a adquirir novas características, permitindo processos de acumulação privada. Um gigantesco processo de engenharia reversa e de industrialização, aproveitando parcerias com o exterior e o empreendedorismo existente na sociedade chinesa, vão fazer com que a China se coloque como uma adversária econômica dos Estados Unidos. A China, de um país que mal produzia bicicletas, vai começar a ser ponta de lança na fabricação de automóveis elétricos, por exemplo, smartphones, em joint ventures de empresas estrangeiras, empresas chinesas e o Estado Nacional. Mais de 600 milhões de chineses deixarão a linha da pobreza. E hoje, se a gente considerar o critério de paridade de poder de compra, a China já é
a maior economia do planeta. E isso vai acabar gerando possibilidades de exportação para a América Latina, que cada vez mais vai se vincular ao crescimento chinês, para a África, tá? Exportar os seus produtos, mas também vai oferecer oportunidades de investimentos para os chineses. Muitas rodovias, ferrovias, portos e, enfim, aplicações industriais serão organizados pelos chineses na América Latina e na África. Tá? E não vou nem falar da Ásia, que é uma área natural de influência dos chineses. E isso já vai ajudar a desalinhar esse discurso da ordem unipolar. De outra parte, a Rússia também foi devastada com o fim da União Soviética. Ocorreu um empobrecimento da população, uma devastação das cidades, o orgulho nacional russo foi ferido. E muitos empresários russos vão colocar no poder Vladimir Putin, que vai construir um projeto de estado de bem-estar social e de soberania russa na contramão dos interesses dos Estados Unidos. É curioso como Steve Jobs, Bill Gates e tantos outros são endeusados como grandes empreendedores, e quando o capitalista é russo, o nome que se dá é oligarca. É uma forma de desqualificar o adversário que o imperialismo dos Estados Unidos tem. Na verdade, pois bem, a Rússia vai se reerguer, como a Índia também vai se reerguer, principalmente com a liderança de Narendra Modi. Ele vai gerar um posicionamento muito mais próximo da China do que dos Estados Unidos, visando também a industrialização do seu país. A Índia vai chegar a superar a economia do Reino Unido em tamanho e vai se tornar a ponta de lança mundial na fabricação de fármacos, também de automóveis, não é? E vai exercer bastante influência em partes da África e também da Ásia, certo? O próprio Brasil, do ponto de vista de política externa, principalmente após a vitória de Lula da Silva, vai se atrelar a outros países que não os Estados Unidos e possibilitará, sim, a formação dos BRICS, juntamente com a África do Sul. O BRICS acabou atraindo o interesse de outros países, como Etiópia, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã. Ele vai se expandir. E o medo dos Estados Unidos com relação aos BRICS é bastante grande. Eles têm medo, por exemplo, de colocação das moedas dos BRICS no lugar do dólar no sistema internacional. Eles têm medo da quebra da hegemonia do Fundo Monetário Internacional e de agentes da Europa Ocidental e dos Estados Unidos como estimuladores do desenvolvimento. Isso, aliás, já aconteceu. Eles têm medo de ver as empresas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos perdendo espaço para as empresas desses países. E na medida em que os Estados Unidos não conseguem fazer frente ao desafio econômico imposto pelo BRICS, mas principalmente pela China, e ao desafio diplomático, o que vai se organizar? Vai se organizar um processo de tensionamento com alguns desafetos geopolíticos, com o Irã, por exemplo, no Oriente Médio, não é? Com a Ucrânia no leste europeu e Taiwan e Coreia no leste asiático. Esse tensionamento é uma atitude de desespero dos que querem construir um mundo unipolar.
porém, cada vez mais as populações percebem a necessidade de organização de projetos nacionais de desenvolvimento. Se o mundo do último quartel do século XX e do começo do século XXI era um mundo em que a produção estava espalhada pelo mundo, da chamada globalização, inclusive esse termo aí foi beatificado. O mundo que se constrói hoje é um mundo em que as cadeias produtivas devem estar dentro dos territórios nacionais. É um mundo de instabilidades produzidas por esses conflitos dos Estados Unidos e que, portanto, exigem um certo grau de soberania energética, soberania em termos de bens estratégicos. Eu penso que estamos diante de mais um grande contexto geopolítico, que é o contexto da ordem multipolar, que, aliás, é muito caracterizada em uma das bibliografias que estão à disposição de vocês, que é o Choque de Civilizações, do Samuel Huntington. Tudo o que eu conversei aqui com vocês, de alguma forma, vai aparecer nessa bibliografia e também em várias outras indicadas no plano de ensino. Espero que vocês tenham gostado e contem comigo para qualquer esclarecimento. Um forte abraço.